muito antes de existirem cidades. Muito antes de qualquer ser humano navegar pelos rios da Amazônia. Um predador já observava tudo em silêncio, escondido entre raízes submersas, no meio de galhos caídos, quase invisível para qualquer animal que passasse por ali. Durante milhões de anos, ele aperfeiçoou uma única habilidade: esperar. Porque na natureza, quem sabe esperar, quase sempre vence. Esse é o Oscar, um peixe conhecido por milhões de aquaristas, mas que poucos realmente conhecem. Sua verdadeira história começa muito antes de chegar aos aquários. Ela começa em um dos lugares mais ricos em vida de todo o planeta, a floresta amazônica. Vista de cima, a Amazônia parece apenas uma imensa floresta verde. Mas existe um segundo mundo escondido logo abaixo das árvores. Um mundo formado por milhares de rios, lagos, igarapés, canais e florestas completamente alagadas durante vários meses do ano. É nesse cenário que vive o Oscar. Seu nome científico é Astronotus ocellatus. A espécie foi descrita oficialmente pelo naturalista suíço Louis Agassiz em 1831. O nome Astronotus vem do grego e pode ser traduzido como costas estreladas, uma referência ao padrão de manchas espalhadas pelo corpo do peixe. Já ocellatus significa dotado de pequenos olhos, não por causa dos seus olhos verdadeiros, mas por causa de uma grande mancha circular próxima à cauda que lembra um olho falso. Esse detalhe pode parecer apenas uma característica bonita, mas na natureza, nada existe por acaso. Muitos pesquisadores acreditam que essa falsa marca ajuda a confundir predadores. Quando um ataque acontece, o inimigo pode mirar na cauda pensando que está atacando a cabeça, e esses poucos centímetros de erro podem significar a diferença entre viver ou morrer. Mas essa é apenas uma das inúmeras estratégias desenvolvidas pelo Oscar ao longo da evolução. Sua distribuição natural ocupa uma área gigantesca da América do Sul. Ele pode ser encontrado em grande parte da bacia amazônica. Também vive na bacia do rio Orinoco, habitando rios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia e Guiana. Milhares de quilômetros de rios interligados, um verdadeiro labirinto aquático. Mas existe uma curiosidade. Apesar de viver em rios gigantescos, o Oscar quase nunca permanece no meio da correnteza principal. Ele prefere lugares muito mais tranquilos, lagos formados pelas cheias, áreas inundadas, braços de rios, canais rasos, regiões onde a água praticamente não se movimenta. Ali existe muito mais do que abrigo. Existe alimento, proteção e, principalmente, camuflagem. Observe um tronco caído no fundo do rio, folhas espalhadas, galhos, sombras. Agora, imagine um peixe escuro, quase imóvel, esperando, sem fazer absolutamente nenhum movimento. É praticamente impossível enxergá-lo. Enquanto outros peixes passam nadando sem perceber, o Oscar apenas observa e continua esperando, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a oportunidade vai aparecer. Diferente de caçadores velozes como dourados ou tucunarés, o Oscar não precisa perseguir suas presas. Seu segredo é outro: paciência. Quando um pequeno peixe, um camarão ou até um grande inseto aquático chega perto o suficiente, tudo acontece em menos de um segundo. Sua enorme boca se abre instantaneamente, criando uma poderosa sucção. A água entra com tanta velocidade que a presa praticamente é puxada para dentro da boca. Ela não é mordida, ela simplesmente desaparece. É um ataque tão rápido que muitas vezes o animal capturado nem chega a reagir. Mas sobreviver na Amazônia exige muito mais do que saber caçar. Todos os anos, a floresta passa por uma transformação impressionante. Quando chegam as grandes chuvas, os rios sobem vários metros. Árvores inteiras ficam parcialmente submersas. Lugares que antes eram terra firme se transformam em um imenso ambiente aquático. Esse fenômeno é conhecido como pulso de inundação e muda completamente a vida dos peixes. De repente, frutos começam a cair diretamente na água. Insetos aparecem em abundância. Novos esconderijos surgem entre os galhos. É como se a floresta abrisse um enorme restaurante natural. E o Oscar aproveita cada oportunidade. Ele não é um caçador especializado em apenas um alimento. Muito pelo contrário,
Sua dieta muda conforme aquilo que a natureza oferece. Peixes menores, camarões, larvas, insetos, vermes, moluscos, frutos, sementes, tudo pode fazer parte do cardápio. Essa capacidade de adaptação explica por que o Oscar conseguiu sobreviver durante tanto tempo em um ambiente que muda completamente todos os anos. Mas talvez nenhuma característica tenha chamado tanta atenção dos pesquisadores quanto sua inteligência. A maioria das pessoas acredita que peixes vivem apenas por instinto, que não reconhecem pessoas, que não aprendem. Mas quem já criou um Oscar costuma dizer exatamente o contrário. Com o passar do tempo, ele aprende quem leva comida, passa a acompanhar determinados movimentos do lado de fora do aquário e muitas vezes ignora completamente pessoas desconhecidas. É um comportamento raro entre peixes ornamentais e que fez milhares de aquaristas descreverem o Oscar de uma maneira curiosa. Eles dizem que ele não parece um peixe, parece um cachorro vivendo debaixo d'água, mas toda essa inteligência seria colocada à prova em um dos momentos mais importantes da sua vida, o momento em que deixaria de pensar apenas em sobreviver para proteger a próxima geração. E é exatamente aí que começa a parte mais impressionante da história do Oscar. Na natureza, sobreviver já é difícil, mas garantir que seus filhos sobrevivam é uma tarefa ainda mais complicada. Milhares de peixes depositam seus ovos e simplesmente vão embora. Eles nunca chegam a conhecer seus próprios filhotes. Com o Oscar, tudo acontece de forma completamente diferente. Antes mesmo da reprodução começar, existe uma escolha. Ao contrário do que muitos imaginam, não basta colocar um macho e uma fêmea juntos. Os Oscars costumam formar casais por afinidade. Eles observam um ao outro, nadam lado a lado, afastam outros peixes, e somente quando existe compatibilidade, o casal permanece unido. Esse vínculo pode durar muitos anos. Quando chega a época da reprodução, os dois iniciam uma verdadeira preparação. Com a boca, limpam cuidadosamente uma pedra lisa, um tronco ou qualquer superfície firme. Nada pode atrapalhar o desenvolvimento dos ovos. Depois de horas de trabalho, a fêmea começa a desovar. Centenas, às vezes mais de 1000 ovos são depositados em fileiras quase perfeitas. Logo atrás dela, o macho passa fecundando cada um deles. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Enquanto muitos peixes abandonam seus ovos, o Oscar faz exatamente o contrário. Pai e mãe permanecem lado a lado durante todo o tempo. Revezam a proteção. Ventilam os ovos com movimentos constantes das nadadeiras para aumentar a oxigenação. Retiram ovos que não se desenvolveram para evitar fungos. E atacam qualquer animal que tente se aproximar. Mesmo peixes muito maiores recuam diante de um casal protegendo sua ninhada. Poucos dias depois, os ovos finalmente se abrem, mas os filhotes ainda não sabem nadar. Eles permanecem consumindo o saco vitelino, uma reserva natural de nutrientes que permite seu desenvolvimento nos primeiros dias de vida. Enquanto isso, os pais continuam vigiando cada centímetro ao redor. Quando os pequenos finalmente começam a nadar, forma-se uma das cenas mais bonitas da natureza. Centenas de filhotes seguem seus pais como uma nuvem viva. Se algum se afasta, os adultos imediatamente o conduzem de volta ao grupo. É um comportamento conhecido como cuidado parental, uma estratégia extremamente rara entre peixes. Mas talvez esse não seja o único motivo que faz o Oscar parecer diferente. Sua inteligência continua surpreendendo até mesmo fora da natureza. Diversos estudos com ciclídeos demonstram que esses peixes conseguem aprender por repetição, memorizar rotinas, resolver pequenos problemas e modificar seu comportamento de acordo com experiências anteriores. Na prática, isso significa que um Oscar aprende rapidamente onde a comida aparece, reconhece horários, reconhece movimentos, e muitos chegam até mesmo a identificar a pessoa responsável pela alimentação. É exatamente por isso que tantos aquaristas criam uma relação tão forte com essa espécie. Enquanto a maioria dos peixes foge quando alguém se aproxima do aquário, o Oscar costuma fazer o contrário. Ele vem até o vidro, observa, espera e parece acompanhar cada movimento. Mas existe outro detalhe curioso. Seu comportamento muda completamente dependendo do ambiente. Na natureza, ele é extremamente cauteloso. Cada movimento precisa economizar energia. Cada ataque precisa ter grandes chances de sucesso. Já em aquários, quando se sente seguro,
Sua curiosidade toma conta. Ele empurra pedras, move troncos, escava o substrato, arranca plantas, reorganiza completamente a decoração. É quase como se estivesse remodelando seu próprio território. E talvez seja justamente aí que muitos iniciantes cometem um erro. Eles decoram o aquário pensando na estética. O Oscar decora pensando na sobrevivência. Para ele, tudo pode ser mudado, tudo pode ser escavado, tudo pode ser empurrado. E não importa quantas vezes você organize, na manhã seguinte, provavelmente estará tudo diferente. Mas existe uma pergunta que intriga pesquisadores e aquaristas há décadas. Por que esse peixe consegue desenvolver uma personalidade tão marcante, enquanto tantas outras espécies parecem agir apenas por instinto? A resposta pode estar na própria família dos ciclídeos. Os ciclídeos são considerados um dos grupos de peixes mais inteligentes do mundo. Muitas espécies cuidam dos filhotes, defendem território, aprendem observando, reconhecem indivíduos e desenvolvem estratégias complexas para sobreviver. O Oscar levou todas essas características ao extremo. É justamente por isso que ele conquistou milhões de pessoas. Mas havia um problema. Toda essa inteligência, toda essa personalidade, toda essa beleza estavam escondidas no meio da Amazônia. Durante milhares de anos, quase ninguém fora da América do Sul conhecia esse peixe. Até que um acontecimento mudaria completamente sua história. Pela primeira vez, o Oscar deixaria os rios amazônicos e começaria uma jornada que o transformaria em um dos peixes ornamentais mais famosos do planeta. Mas essa viagem também traria novos desafios, porque manter um gigante amazônico dentro de um aquário é muito mais difícil do que parece. É exatamente aí que nossa história continua. Na metade do século passado, o mundo começou a descobrir uma riqueza escondida dentro da Amazônia. Centenas de espécies passaram a ser exportadas para aquários na Europa, nos Estados Unidos e, mais tarde, para praticamente todos os continentes. Entre tantos peixes coloridos, um chamou atenção por um motivo completamente diferente. Ele não era o menor, nem o mais colorido, muito menos o mais raro, mas fazia algo que poucos peixes eram capazes de fazer: interagia com as pessoas. Enquanto outros permaneciam escondidos, o Oscar vinha até o vidro, observava quem estava do outro lado, esperava comida e rapidamente se tornava o centro das atenções. Não demorou muito para receber um apelido: o cachorro dos aquários. E quem já criou um Oscar costuma entender exatamente o motivo. Mas junto com a popularidade, também vieram muitos erros. O primeiro deles começa ainda na loja. O filhote mede apenas alguns centímetros, parece pequeno, inofensivo. Muita gente acredita que ele poderá viver confortavelmente em um aquário de 100 litros. Alguns meses depois, o problema aparece. O pequeno filhote cresce rápido, muito rápido. Um Oscar saudável pode ultrapassar 35 centímetros de comprimento. Alguns exemplares selvagens chegam perto dos 45 centímetros. Seu corpo fica alto, pesado, musculoso e cada movimento exige espaço. Por isso, um aquário pequeno não impede apenas o crescimento. Ele aumenta o estresse, prejudica a qualidade da água, favorece doenças e reduz drasticamente a expectativa de vida. Se você pretende criar apenas um Oscar, o ideal é oferecer pelo menos 300 litros. Embora alguns guias indiquem 200 litros como mínimo absoluto, volumes maiores proporcionam muito mais estabilidade e qualidade de vida. Para casais ou aquários comunitários, 400 litros ou mais tornam-se muito mais adequados. Mas tamanho não é tudo. A qualidade da água faz ainda mais diferença. Na natureza, o Oscar vive em águas quentes durante praticamente todo o ano. Por isso, a temperatura ideal fica entre 24 e 28 graus Celsius. O pH pode variar entre 6 e 7,5, e a dureza da água deve permanecer baixa ou moderada. Mais importante do que buscar um número exato é manter estabilidade. Mudanças bruscas de temperatura ou pH provocam estresse e enfraquecem o sistema imunológico. Outro ponto essencial é a filtragem. Ele come muito e, consequentemente, também produz muito mais matéria orgânica. Sem uma filtragem eficiente, a amônia começa a subir rapidamente. Depois, surge o nitrito. Ambos são extremamente tóxicos.
É por isso que aquaristas experientes utilizam filtros biológicos robustos e realizam trocas parciais de aproximadamente 30% da água todas as semanas. Essas trocas removem nitrato acumulado, repõem minerais importantes e mantêm um ambiente saudável. A alimentação também desperta muitas dúvidas. Na natureza, o Oscar é um predador oportunista. Ele come praticamente tudo o que encontra. Mas isso não significa que qualquer alimento seja adequado em cativeiro. Hoje, a melhor opção é utilizar rações premium específicas para ciclídeos de grande porte. Essas rações foram desenvolvidas para fornecer proteínas, vitaminas e minerais na quantidade correta. Como complemento, podem ser oferecidos camarões sem tempero, insetos criados para alimentação animal, minhocas cultivadas e alimentos congelados próprios para peixes ornamentais. Durante muitos anos, era comum alimentar Oscars com coração de boi. Atualmente, essa prática deixou de ser recomendada. Carnes de mamíferos possuem composição diferente da dieta natural da espécie e, quando utilizadas com frequência, podem favorecer problemas digestivos e acúmulo excessivo de gordura. Outro erro bastante comum é oferecer peixes vivos apenas para estimular ataques. Isso não traz qualquer benefício nutricional que não possa ser obtido com alimentos seguros. Filhotes costumam conviver relativamente bem, mas, conforme crescem, seu instinto territorial se torna muito mais evidente. Peixes pequenos passam a ser vistos como alimento. Espécies lentas podem sofrer perseguições. Já companheiros de tamanho semelhante, como grandes cascudos e alguns ciclídeos robustos, podem conviver bem quando o aquário oferece espaço suficiente. Mesmo assim, não existe regra absoluta. Cada Oscar possui uma personalidade própria. Alguns são extremamente tranquilos, outros dominam completamente o aquário. É justamente essa imprevisibilidade que faz tantas pessoas se apaixonarem pela espécie. Mas enquanto milhões de Oscars vivem hoje em aquários espalhados pelo planeta, o lugar onde toda essa história começou continua mudando rapidamente. E o futuro desse gigante amazônico depende de algo muito maior do que qualquer aquário. Depende da própria Amazônia, porque nenhum filtro, nenhuma iluminação e nenhum vidro jamais serão capazes de substituir o maior aquário natural do mundo. Mas isso não significa que seu lar esteja seguro. Muito pelo contrário. O verdadeiro problema não é apenas uma espécie desaparecer, é o ambiente inteiro deixar de existir. A Amazônia abriga a maior rede de rios do planeta. São mais de 100 mil quilômetros de rios e igarapés, conectando milhares de ecossistemas diferentes. Essas águas sustentam cerca de 2.400 espécies conhecidas de peixes de água doce. E novas espécies continuam sendo descobertas até hoje. Cada uma delas depende de um equilíbrio extremamente delicado. Quando uma floresta é derrubada, o problema não termina nas árvores. Sem a vegetação das margens, a temperatura da água aumenta. O solo começa a ser carregado para dentro dos rios. A quantidade de sedimentos cresce. A água perde transparência. A oxigenação diminui. E locais usados durante milhares de anos para alimentação e reprodução simplesmente desaparecem. Mas existe uma ameaça ainda mais silenciosa: o garimpo ilegal. Durante a extração de ouro, grandes quantidades de mercúrio acabam contaminando rios amazônicos. Esse metal pesado entra na cadeia alimentar. Pequenos organismos absorvem o mercúrio. Peixes menores comem esses organismos. Peixes maiores comem os menores. E assim, a contaminação aumenta em cada nível da cadeia alimentar. Barragens também transformam completamente a vida nos rios. Elas interrompem a conexão natural entre diferentes ambientes aquáticos, alteram o fluxo da água, mudam áreas de reprodução e afetam inúmeras espécies que dependem desse ciclo para sobreviver. O Oscar consegue se adaptar melhor do que muitos outros peixes, mas nenhum animal consegue sobreviver quando seu habitat deixa de existir. E essa preocupação não vale apenas para a Amazônia. Segundo a IUCN e o relatório The World's Forgotten Fishes, aproximadamente 1/3 das espécies de peixes de água doce do mundo enfrenta algum nível de ameaça de extinção devido à destruição dos habitats, poluição, barragens, espécies invasoras e mudanças climáticas. É um número preocupante,
principalmente porque os peixes de água doce representam mais da metade de todas as espécies de peixes existentes no planeta, mesmo ocupando uma fração extremamente pequena da água disponível na Terra. Talvez seja por isso que conhecer um peixe como o Oscar seja tão importante. Quando olhamos apenas para um aquário, vemos um peixe bonito, mas quando conhecemos sua história, passamos a enxergar muito mais. Enxergamos milhões de anos de evolução, uma família que protege seus filhotes, um predador inteligente, um sobrevivente e, principalmente, um símbolo da incrível biodiversidade da Amazônia. Cada Oscar que nada dentro de um aquário carrega uma história muito maior do que imaginamos. Uma história escrita pelas cheias dos rios, pelas florestas inundadas, pelos troncos submersos e por um ecossistema que continua sendo um dos mais importantes do planeta. Ter um Oscar em casa também significa assumir uma responsabilidade. Nunca solte peixes ornamentais na natureza. Espécies introduzidas podem causar desequilíbrios ambientais e competir com animais nativos em locais onde não pertencem. Valorize criadores responsáveis. Mantenha seu aquário da maneira correta e, acima de tudo, ajude a proteger os rios, porque toda garrafa retirada de um rio, toda nascente preservada, toda floresta protegida, representa uma chance a mais para que histórias como a do Oscar continuem existindo. Afinal, o maior aquário do mundo nunca foi feito de vidro. Ele é formado por rios, florestas, chuvas e milhões de vidas que dependem umas das outras. Enquanto a Amazônia continuar viva, o Oscar continuará deslizando silenciosamente entre as sombras de troncos submersos, observando um mundo que começou muito antes de nós e que, com as escolhas certas, também poderá existir muito depois. E esse foi o documentário sobre o peixe Oscar. Comente qual outro peixe você gostaria de ver nesse formato e até a próxima!